Hoje o tema do vídeo é um tanto quanto complicado e controverso. O possível fim da internet como a gente conhece hoje. Calma que eu vou explicar para vocês direitinho o que está acontecendo, que está circulando aí pela internet, meio a boca pequena ainda, mas o negócio já está começando a fazer barulho, viu? Recentemente eu comecei a ler algumas notícias acerca de uma reformulação na lei do direito autoral da internet lá na União Europeia. Mas vocês podem me perguntar, mas Fabiana, se o negócio está acontecendo lá na União Europeia, por que você está comentando sobre isso? Gente, a gente está falando de internet. Internet é global. Algo que aconteça lá do outro lado do Oceano Atlântico pode afetar a margem do lado de cá em pouco tempo. Pode dar ideias. Vocês vão entender do que eu estou falando. Eu fiz uma pesquisa em vários sites, inclusive de antemão eu já digo para vocês, todos os sites que eu pesquisei, o link está aqui embaixo na descrição, para vocês, quem quiser aí entender e se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, todos os links estão aí embaixo. Eu descrevi algumas partes aqui e eu vou começar a citá-las e eu vou dando a minha opinião e discutindo um pouquinho sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Recentemente, mais precisamente no dia 12 de setembro, agora de 2018, o Parlamento Europeu aprovou por maioria dos votos uma proposta que reformula a lei do direito autoral na internet. Basicamente, essa lei obriga empresas como Google, Facebook e YouTube e tantos outros por aí, pode colocar o Instagram nessa conta também, a compartilhar a receita com os jornais, editoras e outras pessoas ou empresas criadoras de conteúdo. Gente, até aí tudo bem. Eu como jornalista, eu sou super a favor que quem cria um conteúdo, quem produz um conteúdo, quem trabalha para gerar esse conteúdo, receba por ele. Isso é direito, ok? Então não é isso que eu estou questionando aqui, que fique bem claro, até porque senão eu seria contra a minha própria profissão, a minha formação acadêmica. Então vamos lá. De acordo com o artigo 11, que ganhou o apelido de Imposto sobre o Link, empresas ganham mais direitos legais para ir atrás de compensação dos sites de busca e agregadores de notícia online, como o Google News, por exemplo. Agora eu vou ler para vocês um trecho de uma matéria publicada pelo Canaltech, pelo site Canaltech, escrita pelo Rafael Rodrigues da Silva, agora no dia 19 de novembro. Abre aspas. O artigo 11 da nova lei europeia exige que qualquer serviço que inclua trechos de artigos da imprensa, mesmo que para promover a publicação, deve pagar uma taxa de licenciamento. Ele colocou isso entre aspas, tá, gente, o autor, para o veículo que publicou o artigo. E os criadores da lei defendem essa taxa como um modo de fazer com que as empresas digitais ajudem os jornais a recuperarem parte da renda que eles perderam com a queda pela procura das versões impressas. Fecha aspas. Esse link tá aí embaixo com a matéria completa na descrição para quem se interessar, tá? Vamos lá. Traduzindo. Esse artigo prevê que sites como Google Notícias deverão pagar por divulgar os links de um site de notícias, por exemplo. Assim, ó. Você vai no Google Notícias para pesquisar as principais notícias do dia ali, para você começar seu dia bem informado, de acordo com os temas que você quer, correto? Até aí tudo bem. Daí o feed, o resultado da sua pesquisa lá no Google Notícias, te mostra links com os principais sites, com as notícias que estão ali mais em voga naquele momento, do Brasil e do mundo. Até aí, ok. Mas, com a nova lei em vigor, o Google News teria que pagar por cada um dos links que ele te mostrou. E caso ele, o Google, não pague, a empresa que porventura se sentir lesada na lei do direito autoral pode processar o Google. Vocês entenderam?
como é que funciona? Vamos um pouquinho mais à frente. Há um outro artigo, gente, o 13, que gerou muita crítica, e esse gerou crítica mesmo, mas ele também foi aprovado por maioria pelo Parlamento da União Europeia. Esse artigo determina que sites ou portais que armazenam, difundem e otimizam conteúdos de usuários com fins comerciais, leia-se aí, gente, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Eles serão totalmente responsabilizados pelos conteúdos que os internautas publicam. Mas você pode perguntar, mas Fabiana, vem cá, essa lei já não é aplicada nesses casos? E eu vou te responder uma coisa. O que acontece hoje não é nem a ponta do iceberg do que pode acontecer caso essa lei seja implementada por lá e Deus me livre e guarde, chegue até aqui, viu? O que vai acontecer é simplesmente o Face, o Instagram, o YouTube e os outros vão simplesmente deixar de existir. Galera, o imbróglio tá nesse pé aí, viu? O Content ID, vocês podem me perguntar, Fabiana, mas o YouTube tem um Content ID? Tem. Ele é uma ferramenta de verificação de direitos autorais que já existe no YouTube e que não seria suficiente para manter o conteúdo online que tem lá hoje, nem os que já existem e nem os futuros conteúdos. Olha só o que diz o hot site que o próprio YouTube criou para explicar os impactos dessa alteração na lei do direito autoral para a internet e pediu o apoio de todo mundo para alcançar uma outra solução que não seja tão drástica. Link também está aí na descrição desse hot site. Abre aspas. O Content ID funciona se for usado pelos detentores dos direitos autorais para indicar o que é de propriedade deles. No entanto, em muitos casos, faltam informações sobre a propriedade dos direitos autorais ou elas são enviadas em partes. Isso significa que nenhum sistema poderia identificar com precisão as informações completas de direitos autorais no momento do envio. E tem um outro tópico. Para simplificar, um conteúdo com informações de propriedades desconhecidas ou incompletas seria para o YouTube o mesmo que um conteúdo não licenciado e teria que ser bloqueado. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem um canal de tutorial de make. E aí você resolve fazer aí um review de produtos de maquiagem. Você vai ter que explicar o produto, a ação do produto e mostrar a marca do produto. Você vai pegar aqui, vamos supor que a tampa da minha câmera é um pó. Eu vou falar assim, olha gente, eu gostei muito desse pó da marca Canon, né? Eu já falei uma marca aqui, da marca X e tal. E aí muita gente faz assim para a câmera e tal. Pois é. É aí que entra a nova lei. O YouTube vai ser responsabilizado por você estar divulgando uma marca. Então, se você, mesmo que você mostrou, mas não falou, você mostrou a marca, mas você não está pagando direito de criação para a empresa da marca, o YouTube é responsabilizado por isso. Pois é. Então, o YouTube vai ter que pagar por tudo o que você disser, o nome da marca, mostrar o produto, e se o YouTube não pagar por isso, toma processo. Pois é. Mais ou menos assim que vai funcionar. Quer ver um outro exemplo? Você quer ver imagens de Fortaleza, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai digitar lá no Google, Fortaleza. Você digitou Fortaleza, e aí você vai, aí o Google te dá a pesquisa ali no geral, e aí você clica na aba imagens. O que acontece? Aparecem várias imagens da cidade, correto? O Google até recentemente fez uma mudança aí, porque antes quando você clicava numa imagem, ela expandia e você, se clicasse com o botão direito do mouse, você poderia dar um salvar como e salvar a imagem no seu computador. Pois é, ele já fez essa alteração. Hoje quando você clica na imagem, você vai direto para o site onde essa imagem está hospedada. Eu acho que essa é uma forma aí, né, que o Google fez até para se resguardar com relação à titularidade das imagens. Pois bem, se a nova lei pega,
o Google não vai poder te mostrar imagem alguma. Sabe por quê? Porque todas as imagens foram feitas por alguém. Portanto, essas imagens têm autor. Cá pra nós. Gente, vocês acham que o Google vai querer desembolsar bilhões de dólares em processo de direito autoral? Fica essa pergunta. Ou seja, com a aprovação dessa nova lei, o Google vai precisar de uma licença do dono de cada conteúdo para poder divulgar. Vocês têm ideia do que significa isso? Ele teria que assumir totalmente o risco e a responsabilidade de tudo que for publicado. Isso significa uma restrição para que somente as corporações registradas pudessem efetuar o upload de vídeos e áudios. Traduzindo, plataformas como o YouTube passariam a ser alimentadas somente por agências de notícias e produtoras de conteúdo. Por quê? Porque elas são registradas. Vamos um pouquinho mais pra frente. Outra coisa, quer ver um outro detalhe aqui? Você gosta de meme? Uau! É bem provável que eles vão deixar de existir também. A não ser que você faça um meme de você mesmo, ou seja, você é o autor do seu meme, mas ninguém pode compartilhar o seu meme sem a sua autorização. E isso também, gente, bota na conta aí. Remix de música, paródia de música, e por aí vai, viu? E por aí vai. Tudo isso. De acordo com aquele hot site do YouTube que eu citei agora há pouco, na parte de perguntas frequentes, há também explicações importantes que eu quero frisar aqui para vocês. A primeira pergunta lá nessa aba é: como isso vai afetar quem produz conteúdo para as redes sociais e YouTube, por exemplo? Resposta do YouTube: o YouTube e outras plataformas talvez sejam obrigados a bloquear os seus vídeos enviados e evitar o envio de novos vídeos na União Europeia, a menos que você prove ser o proprietário de todo o conteúdo, incluindo imagem e som. Outra pergunta que vale a pena a gente falar aqui é essa: quais os tipos de material protegido por direitos autorais eu não poderia usar nos meus vídeos? Resposta do hot site do Google: exemplos de material protegido por direitos autorais possivelmente afetados nos seus vídeos incluem imagens, artes, softwares, trechos de livros, músicas, paródias e muito mais. Essa proposta feita agora pelo Parlamento Europeu, ela modifica uma legislação que está em vigor desde 2001 e foi aprovada, gente, por 438 votos a favor, 226 contra e 39 abstenções. Agora, o próximo passo é a negociação europeia com os 28 países da União, para conciliar as posições antes das alterações. O voto final deve acontecer agora, logo no início de 2019, mais precisamente em janeiro. E assim, cada país membro da União Europeia vai definir um percentual a ser pago aos autores. Depois de eu ter explicado tudo isso, talvez você ainda esteja me perguntando: Fabiana, mas por que você está falando sobre isso? O negócio vai acontecer lá na União Europeia. Gente, como eu disse no começo, a internet é global. Vocês já pararam para pensar quanto tempo levaria para que uma alteração dessa lei chegasse aqui no Brasil? Então, gente, quem vive de produzir, criar conteúdo para a web, principalmente os pequenos e os médios e os que assistem, também serão afetados. Sem sombra de dúvida nenhuma. Você já imaginou você abrir aí o Google e quase não ter pesquisa nenhuma, resultado de pesquisa nenhum? Você já imaginou abrir o YouTube e pesquisar por um conteúdo e receber somente conteúdos provenientes de grandes empresas? E essa galera bacana que produz conteúdo, que trabalha, que se dedica a produzir um canal, um segmento, não possa mais fazer esse tipo de conteúdo? Se a lei continuar do jeito que está, o Google traz aí nesse hot site, também traz
alternativas para dar uma abrandada nessa lei ou para trazer um pouco mais de liberdade no caso. Há quem diga que isso chega a ser quase um caso de censura, mas eu não achei nenhum conteúdo, um site oficial, um site confiável que eu pudesse trazer esse conteúdo para vocês. Bom, para finalizar, há quem diga também que essa mudança é um pedido, fica bem claro, pedido das grandes corporações de mídia offline, TV, impresso e rádio, para barrar a queda desenfreada que está acontecendo na audiência mundial devido à explosão de variedade de conteúdo disponível na internet. Eu não volto a repetir, neste caso, nessa questão aqui de ser um pedido das mídias, dos grandes conglomerados das mídias offline, para dar uma, como é que diz, uma barradinha aí, dá uma segurada na galera aí, eu também não encontrei nenhum site confiável que afirme isso com todas as letras. Mas, agora eu vou falar a minha opinião, é algo que a gente não pode deixar totalmente de lado, a gente não pode descartar 100% isso aí não, gente. Sabe por quê? Porque vocês já pararam para pensar quantos bilhões de dinheiro as emissoras, os jornais deixaram de ganhar proveniente dos patrocinadores que migraram para a web? É um caso a se pensar. Gente, eu vou citar um exemplo meu para vocês entenderem como funcionam esses meios offline. Para não comprometer ninguém, vou citar um case meu, tá bom? Eu já contei para vocês num outro vídeo, tá aqui em cima para quem quiser assistir, o meu sonho de ter um programa de TV. Eu me formei em jornalismo, na verdade, porque meu sonho sempre foi apresentar um programa de TV. Eu sempre fui encantada com esse universo de talk show. Pois bem, eu fui pesquisar o valor de algumas emissoras locais, é óbvio, para saber o quanto custava um horário. Gente, a cifra passou da casa dos R$4.000 por mês apenas pelo horário. Uma média aí de 10 minutos mais ou menos. Ou seja, eu teria que pagar o horário e também teria que pagar a captação, a produção e a edição. No frigir dos ovos, gente, eu gastaria algo em torno aí de 8, vamos colocar entre 7 e 9 mil reais por mês para colocar um programa de 10 minutos no ar numa TV local. Uma vez por semana. Aí eu te pergunto, como faturar esse montante para cobrir os custos e ainda sobrar um faz-me rir para não pagar para trabalhar? Me explica. Conta não fecha. Aí você pode me responder, uai, Fabiana, com patrocínio. Mas, gente, não se esqueça que nós estamos falando, no meu caso específico, ainda estou falando do meu case, tá? Do meu causo. Nós estamos falando de interior. As pessoas não vão patrocinando assim tão fácil, não. Quem vive aí como digital influencer, quem vive aí até na própria internet trabalhando com essa questão de divulgação e tudo, sabe bem do que eu tô falando. Até porque, gente, divulgar na internet é mais barato e tem tanto ou mais retorno para o cliente, devido a um pequeno detalhe chamado segmentação de público. Mas isso é assunto para um outro vídeo e depois eu comento um pouquinho mais sobre essas questões aí. Mas eu queria mesmo era conversar sobre esse assunto com vocês, porque realmente, olha, eu vou contar, me deixou com uma pulguinha aí atrás da orelha. Até porque eu sou uma estreante nesse YouTube, gente. Agora que eu cheguei aqui no negócio, o negócio já começa a pipocar. Peraí, como é que é, né? Mas enfim, trouxe aqui os fatos para vocês. Eu espero que eu tenha podido esclarecer aí o que está abalando o mundo da web aí nos últimos tempos e o universo aí dos criadores de conteúdo também. E eu quero saber de você, me conta o que você achou disso. Coloca aí nos comentários para mim, tá bom? Repetindo mais uma vez, todos os links de tudo que eu citei, de toda a pesquisa que eu fiz para trazer esse vídeo com essas informações para vocês, estão aqui na descrição. Gente,
Um grande abraço para vocês, durmam com este barulho e até o próximo vídeo.